Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, o sonhador deste projeto do plano espiritual e fundador do ICEB, que tem em Jorge Andréia, nosso presidente de honra, com a presença, com a vibração, com a participação de todos os demais mentores que participaram do ICEB ao longo de mais de 50 anos para que o nosso instituto chegasse até aqui, e eles continuam a nos ajudando para nós darmos continuidade a esse projeto de estudos avançados do Espiritismo. Mestre querido, nesta hora, ao te rogarmos as bênçãos por sobre o Instituto, por sobre os nossos mentores, nossos anjos da guarda, rogando-te, Jesus, permissão para também pedirmos que o manto de Maria faça descer por sobre o Instituto e todos nós que aqui estamos em ambos os planos de existência para estudarmos o teu Evangelho e a doutrina espírita, mas rogamos-te, Mestre, corações unidos neste instante, que faças descer o manto de tua resiliência, de teu amor, de tua compaixão, por sobre todos os cantos e recantos conflagrados no planeta que diriges tão amorosamente. Neste momento, ao te agradecermos, Mestre, a condição de aqui estarmos como estamos, ainda te pedimos que faças descer por sobre nossa querida irmã, amiga e companheira Sônia Dói, as reverberações do teu amor, da tua inteligência sobre a dela, do teu coração sobre o dela. E guarda-nos a todos, Mestre querido, sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, então, Sônia Dói está aqui mais uma vez conosco. Agradecemos muito a sua presença, Sônia, mais uma vez, para a quarta palestra numa sequência de 4 que tivemos, mas teremos outras, se Deus quiser, e se ela também quiser, mas ela vai querer. Então, Sônia Dói, médica endocrinologista, formada pela USP, a Universidade de São Paulo, é PhD, portanto, ela tem doutorado em biologia celular. Reside nos Estados Unidos desde 1986, tem pós-doutorado no National Institute of Health, que é o equivale ao Ministério da Saúde, não, Sônia? Ele não é... Mais ou menos. Ele é mais só ou de menos. pesquisa, é Isso. só um instituto de pesquisa. Isso. Professora associada e pesquisadora há mais ou menos 22 anos na Uniformed Services University, é revisora clínica no Food and Drug Administration, o famoso FDA, e atualmente aposentada na vida profissional, é presidente das instituições e organizações Allan Kardec Spiritist Society of Maryland, United States Spiritist Medical Association, International Spiritist Medical Association. Para nós, AME Internacional, Associação Médico Espírita Internacional, e AME Estados Unidos. Sônia, querida, muito obrigada outra vez. Nós somos todos ouvidos para nos encantarmos e aprendermos com você. Sônia hoje vai nos falar sobre as respostas celulares, mecanismos de interação psíquica em nível celular, e aí ela desdobra espiritismo, interação espiritual e celular, e ciência, interação quântica, energia, matéria. Somos todos ouvidos, Sônia. Muito obrigada, Nádia. Eu quero iniciar dando um bom dia, um abraço fraterno a todos do ICEB e a todos que estão aí nos acompanhando.
saudando Deolindo Amorim, o nosso ilustre doutor Jorge Andréa. Quero lembrar também e trazer a imagem de doutora Marlene, que foi a iniciadora das sociedades médico-espíritas e que tanto iluminou o meu caminho, e, e o nosso mentor amado, doutor Bezerra de Menezes, que nos conduz sempre nesses estudos de interação entre a medicina e o espiritismo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estarmos estudando juntos, porque à medida que eu preparo esses estudos, eu estou estudando e aprendendo muito também. Eu peço, então, agora licença para começar a fazer a apresentação. Bom, então nós falamos aí como a Nádia nos disse, 3 tópicos anteriores, e hoje vamos falar sobre esses mecanismos de interação psíquica a nível celular. Recapitulando, como eu sempre faço nas vezes passadas, né, fiz já anteriormente, os pontos mais relevantes do nosso primeiro encontro, onde nós estudamos mais profundamente o conceito de fé, os efeitos terapêuticos, comparamos a fé divina com o efeito placebo, o efeito nocebo, e falamos ainda do poder ainda a mais, digamos, aumentado ou mais efetivo no caso de haver a intervenção de um curador, os nossos terapeutas que trabalham com espiritualidade, num efeito combinado de fé entre a pessoa que está recebendo a terapia, o efeito, e aquele que está praticando. No nosso segundo encontro, em setembro, nós falamos sobre a fé como ativando e aí comentando esse parágrafo trazido por Dr. Herbert Benson no seu livro, falando que a fé estimula uma energia interna, que o Dr. Benson não sabia descrever o que é, na realidade, através de seus muitos estudos científicos, não conseguiu identificar muito bem o que é essa energia interna, mas ele sabia que a fé estimula essa energia e que essa energia ativa os neurônios e através deles acaba produzindo manifestações no corpo físico como um todo. E nós, através do Espiritismo e do nosso querido André Luiz, que elucidou tantas coisas no campo científico, nós entendemos esta energia interna como a energia que é transmitida pela mente, pelo espírito, através do perispírito, que age no corpo todo, como o André Luiz descreve, como se fosse um circuito eletromagnético fechado, vibrando no corpo. Comentamos sobre os inúmeros artigos comprovando o efeito da fé na saúde, né, mostrando documentando várias ações que a fé pode estimular no corpo humano, não só em melhor qualidade de vida, coisas mais subjetivas, como também até curas, ou até melhoras e respostas a tratamentos, a quimioterapia, enfim, vários artigos, inúmeros. Então, o efeito é indiscutível. E discutimos aí em setembro que todo esse circuito da fé através das suas ações no corpo físico se dá através do sistema que a Nádia tanto gosta, que se chama psiconeuroendoimunologia, ativando desde das células cerebrais
até passando pelas secreções hormonais do sistema endócrino, ativando o sistema imune. Então, nós comentamos aí sobre esse sistema. Em outubro, nós entramos um pouco mais fundo nesse sistema psico-neuro-endo-imunologia e fizemos o questionamento: como é que esse P de psico, que significa mente, que é uma manifestação da dimensão não física, já que mente vem do espírito, é uma energia espiritual, como é que essa manifestação interage com o cérebro, com a parte neural, que se acha na dimensão física, no corpo físico? Então, nós entendemos que isso acontece através do perispírito, né? Nós aprendemos aí com André Luiz. Então, hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo, porque nós discutimos anteriormente as ações da fé no corpo físico como um todo, mas hoje nós vamos entrar profundamente no corpo físico. E nós sabemos, então, aprendemos, né, que com André Luiz e em vários livros, que a parte inteligente do corpo é a mente, ou seja, a mente é uma manifestação do espírito, e que esta força mental, esta inteligência, comanda o corpo físico através do perispírito, e o perispírito, como nós já discutimos, é matéria, uma matéria muito mais sutil do que a matéria do nosso corpo físico, diferente na sua forma, e que nós não entendemos muito profundamente ainda, mas que essa parte inteligente da mente interage com a matéria, e essa interação é numa forma energia-matéria, e esta interação energia-matéria, atualmente, na física moderna, ela está na dimensão da física quântica, que eu não vou nem discutir aqui, porque é muito fora do meu conhecimento, mas é isto que nós visualizamos. E as manifestações da fé, então, como nós já dissemos, elas vêm do espírito. A fé é como se fosse um sentimento, se manifesta através dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, e através do perispírito se manifesta no corpo físico. Então, como nós já dissemos, é uma manifestação energética. E o corpo físico é capaz de não só captar energia, como responder a estímulos de energia. E é aí que nós vamos entrar mais profundamente hoje. Nós falamos nas apresentações atuais das manifestações no corpo como um todo, né? E aí tem vários artigos falando, por exemplo, do efeito em doenças pulmonares, em doenças cerebrais, o efeito da fé em vários tipos de órgãos, de doenças. E o nosso corpo humano tem vários órgãos, e eu coloquei uma figurinha aí só para exemplificar, para nós lembrarmos, né, que o nosso corpo é bastante complexo, e mais complexo ainda se nós olharmos o corpo físico através da anatomia, da biologia, e vemos que cada órgão é formado o corpo humano todo é formado por trilhões de células. Cada órgão é formado por células que têm uma estrutura semelhante, mas diferem nas suas funções. Cada célula é como se fosse uma casinha. As casas todas são semelhantes no sentido geral. Todas têm um chão, têm um teto, têm uma parede, janelas, portas, o sistema elétrico, o sistema hidráulico, mas elas são de tamanhos diferentes, a disposição é diferente, assim são as células. Cada uma, e aí tem umas figurinhas só para a gente ter uma visualização, né, uma ideia
de imagem de cada órgão e como as suas células são diferentes umas das outras, apesar de ter uma estrutura básica semelhante. Desses trilhões de células, 100 bilhões estão no neurônio. Então, imaginem a quantidade de células, de interações que nós temos. E esse sistema, esta energia produzida pela fé, vai atuar nas diferentes células e começando pelas células do cérebro. Os dados científicos, os estudos científicos demonstraram mais recentemente que as respostas celulares, ou seja, o comportamento das nossas células, não é ditado apenas pelos genes que estão no DNA, mas é modulado de acordo com os estímulos do meio, de onde essas células se encontram, de o que é que ativa de fora para dentro essas células. O DNA é o nosso código genético, e é ele que determina, basicamente, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura, enfim, várias coisas. Nós vemos crianças que nascem com defeitos chamados congênitos, que são alterações do DNA, enfim. O DNA é o código genético de cada um. É ali que está, como se fosse na semente da planta, dentro daquela semente está toda a informação de como aquela planta vai ser, como ela vai crescer. Da mesma forma, o DNA contém todas essas informações. E quando o DNA foi descoberto, se imaginava que o DNA é que dava todas as nossas propriedades. Só mudaríamos as propriedades se o DNA sofresse o que se chama mutação, uma mudança, uma alteração na sua estrutura. E da mesma forma, se acreditava que, à medida que nós temos uma doença, se essa doença foi gerada por um determinado código do DNA, não há mudança. Mas com os estudos, nós fomos vendo que isso não era bem verdade, que as funções de órgãos, células, podem ser modificadas por estímulos atuando diretamente na célula, sem alterar a sequência de nucleotídeos do DNA. Ou seja, o DNA já não manda, já não é aquela estrutura que faz tudo, que ordena tudo no nosso organismo. Existem coisas que podem ser mudadas mesmo sem alterar a sequência dos nucleotídeos, a estrutura do DNA. Mas nós estamos aí falando de DNA, da célula, e eu coloquei aí uma imagem, eu não estou dando aula de biologia não, mas é necessário, e nós vamos ver aí na sequência do estudo de hoje, como é importante nós entendermos, irmos mais profundamente, porque André Luiz vai nos levar a esses conhecimentos. Então, nós precisamos entender um pouquinho, assim, de maneira ainda que superficial, o que é uma célula? E aí é uma estrutura, como se fosse a estrutura básica de uma casinha. E nós vemos, eu coloquei com cores aí, estruturas que são fundamentais. Então, em roxo aqui nós temos o núcleo e é aqui que se encontra o DNA, fechadinho aqui no núcleo. E nós temos esta parte toda que envolve o núcleo e que se chama citoplasma. Tudo que está aqui é como se fosse uma sopa em volta do núcleo e que se chama citoplasma, coberto contido pelas paredes celulares que se chama membrana plasmática. Dentro desse citoplasma existem inúmeras, o que se chama organelas, ou seja, pequenos órgãos
dentro do citoplasma, cada um com uma função, funções fundamentais dentro da célula. Todas todas essas organelas, todas essas pequenas estruturas dentro da célula interagem entre si e interagem com o núcleo e vice-versa. Então, é como se fosse uma coisa, nós estamos vendo aí uma figura estática, mas tudo se movimenta, nada disso fica parado, a célula é completamente dinâmica, ela está em todos os momentos se movimentando, tudo isso tem movimento lá dentro. E, na realidade, nós estamos vendo nessa figura uma fotografia plana, mas a célula não é plana como uma folha de papel. Ela é, como nós vemos nessa outra figura, ela é tridimensional. Ela tem várias formas, parece um cúbico, ou alongada, ou arredondada, e nós abrimos uma janelinha nessa estrutura e estamos vendo estas organelas, essas estruturas lá dentro da célula, que também todas são tridimensionais. De novo aí mostrando o citoplasma, o núcleo, e eu apontei entre estas estruturas da célula, uma das estruturas que vai ser fundamental no nosso estudo de hoje, que se chama mitocôndria. Então, só para nós termos essa ideia, gravarmos essa ideia, porque nós vamos falar muito dessa estruturinha chamada mitocôndria. Parece um amendoinzinho aí no meio da célula, mas ela é fundamental para a vida. E conforme os estudos foram se desenvolvendo, os cientistas foram descrevendo que havia um controle da mente sobre o meio que banha as células, ou seja, essas células estão lá nos seus órgãos, mas em volta dessas células passam vasos sanguíneos, e através desses vasos sanguíneos forma como se fosse uma camada líquida ou gelatinosa, e de interação com outras células, e nessa camada, isso que nós chamamos o meio que banha as células, porque é nesse meio, através da circulação sanguínea, onde circulam os hormônios e vários peptídeos, que nós já falamos na vez passada, são esses os fatores que vão interagir diretamente com as células. E nós vemos nessa figurinha aí, no lado esquerdo, uma célula, isso é um exemplo bem esquemático, mas é uma célula chamada célula secretora, que está produzindo hormônios ou peptídeos. Esta poderia ser uma célula lá da hipófise, enfim, ou de alguma glândula, produzindo hormônios, nessas figurinhas roxinhas. Esses hormônios vão circular, etc., e vão agir em outras células de outro órgão, onde quer que ele esteja, que o sangue circula no corpo todo. E esta outra célula, nós podemos ter células diferentes, células que vão interagir com esse hormônio e células que não vão interagir com esse hormônio. Então, nós chamamos de células-alvo, target cells, ou células que não são células-alvo. As células-alvo têm o que nós chamamos de receptores para determinados hormônios. Elas podem ter receptores para um e não ter receptores para outro, enfim, elas são bem definidas. E na medida que este hormônio interagiu, foi reconhecido pelo receptor de uma célula-alvo, ele vai gerar nessa célula uma série de reações internas dentro do citoplasma da célula, e as reações no citoplasma podem interagir com o núcleo. Na célula que não responde, nada vai ocorrer. Então, esse é o sistema de interação receptor e hormônio ou peptídeo.
E isto modifica, então, a função da célula. Ela pode ser ativada, e aí nessa figura nós vemos um pouco mais detalhado. O receptor, então, um hormônio agindo aqui no receptor, ele acaba produzindo uma série de reações que também interagem com o núcleo, e aí o núcleo vai responder e vai liberar um, um outro fator chamado RNA, e este RNA vai induzir a formação de proteínas. Então, toda esta cadeia que veio lá de fora, que interagiu através desse líquido, desse meio que banha a célula, acabou fazendo com que essa célula produza uma nova proteína. Dependendo do estímulo que vem daqui, que nesse caso é um hormônio, nós vamos ver que há outros estímulos, essa proteína pode ser a mesma que a célula sempre produz, então ela pode produzir em maior ou menor quantidade, ou pode até produzir uma proteína diferente do que ela normalmente produz. Então, nós vemos que estes hormônios podem atuar na célula, mudando a sua função, os seus produtos. E nós lembramos aí, na vez passada, nós falamos desse sistema hipotálamo, hipófise e também a pineal, que é o fulcro de a ação do espírito, né, onde o espírito realmente interage através do centro de força coronário, e onde se liberam vários hormônios do hipotálamo, que ativa a hipófise, que ativa outras glândulas, mas também vários outros peptídeos que são produzidos aí nessa parte em várias partes do cérebro, especialmente no que a gente conhece por sistema límbico. E os cientistas, através de vários estudos, viram que determinados hormônios produzem uma sensação de bem-estar, de alegria, de tranquilidade, até de redução de dor. E alguns chamam de hormônios da felicidade. Aqui, às vezes, nós chamamos de happy pill, a pilulinha da felicidade. A dopamina, a oxitocina, a serotonina, as endorfinas muito importantes, estimuladas quando a gente tem dor. Não sei se alguém já teve experiência num acidente, num ferimento. Eu já tive uma vez um acidente de carro, e no momento do acidente eu tive vários cortes no rosto com o choque. Eu não sentia absolutamente nenhuma dor, estava completamente anestesiada. Só depois de algumas horas eu comecei a sentir dor. Isto porque, no momento do choque, do estresse, nós liberamos uma quantidades enormes de endorfina, e a endorfina é como se fosse um anestésico. Então, é interessante, são hormônios que nós, através das nossas emoções ou do estresse, emoções boas ou emoções desagradáveis, podemos produzir mais destes hormônios e nos sentirmos bem, ou podemos bloquear alguns destes hormônios, e isso nos leva à depressão, nos leva a sensações de ansiedade, de medo, aumenta a dor e tudo mais. Então vejam como é importante a interação das nossas emoções diretamente com a produção de hormônios que vão agir nestas células e que vão se manifestar no nosso corpo físico. E estas ações que independem do DNA, da mudança do DNA, da alteração do código genético, estas alterações que se dão através de elementos que funcionam de fora para dentro na célula, é estudada dentro de uma
parte da ciência chamada epigenética. Epi é além da genética. Então, a genética é o código do DNA, são as determinações do DNA. Epi é o que ocorre independente, ou além, é a regulação além do que a genética determina. Então, de novo, o DNA determina o código genético de cada indivíduo através da expressão dos genes. É mais complexo como esse DNA faz esse trabalho, mas esse trabalho é conhecido como expressão, como os genes, por isso genética, são pequenos fragmentos desse DNA que se transformam em proteína, em RNA, etc., em genes, através do trabalho celular, e isso determina, então, todas as proteínas que nós temos no nosso corpo, como se fossem os tijolinhos que formam a estrutura das nossas células, os hormônios que circulam, cada estrutura do nosso corpo é formada por proteínas, né? Os hormônios, na realidade, são proteínas, os peptídeos são proteínas pequenininhas, então o DNA é que determina a formação de tudo isso. Mas essa expressão dos genes é o que nós conhecemos como a, a leitura do DNA para sintetizar essas proteínas. Na epigenética, na realidade, o estudo dos hábitos e de fatores ambientais que modificam a forma de como os genes são lidos. Isso é reversível, ou seja, fatores, hábitos que podem modificar a forma como o DNA é lido e forma as proteínas, é algo reversível. Então, nós podemos ter um estímulo, mas no momento que aquele estímulo deixa de ocorrer, o DNA volta a trabalhar na sua forma habitual. Eu fiz aqui um desenhinho só para nós entendermos. Imaginemos que o DNA é um chip eletrônico que a gente coloca numa maquininha que vai fazer a leitura e vai, então, transformar esse DNA em proteína. Esse processo é muito mais complexo, mas aqui só para a gente ter um entendimento. Então, vai formar uma proteína, e aí, em cores, os tijolinhos de cada proteína formou um determinado tipo de proteína. Mas, às vezes, com um estímulo externo, vamos supor, muito calor, ou muito frio, ou estresse, isto pode alterar o funcionamento dessa maquininha e a expressão gênica vai mudar e a proteína que vai se formar é um pouco diferente da proteína habitual que aquela maquininha fazia. Então, isso só para dar uma ideia muito, muito superficial desse processo chamado epigenética. Então, na epigenética, os comportamentos e fatores ambientais modificam a regulação dos genes sem modificar o código genético. E aqui alguns exemplos de fatores benéficos, ou seja, fatores que podem modificar para o bem, para coisas melhores, podem melhorar a oportunidade de aprendizado, que são emocionais, né? Exercício, boa nutrição, suporte emocional, experiências positivas, tudo isso vai fazer com que aqueles hormônios lá da felicidade, né, do bem-estar, aumentem, e aí vão modificar as células na sua função para coisas boas, mas existem os fatores danosos, negativos, do ponto de vista externo, radiação, toxinas, poluição. Se ouve muito atualmente falar sobre os fatores da poluição alterando os mecanismos do nosso corpo físico,
fumo, álcool, drogas, obesidade, má nutrição, estresse, experiências negativas. Então, nós vemos que os fatores podem ser fatores fáceis de medir, né? Toxinas, poluição, uso de álcool, ou exercício, ou o que nós comemos, mas muito de fatores que nós não nos damos conta, muitas vezes, que é a parte emocional, o suporte emocional ou estresse, experiências positivas ou experiências negativas. E nesse conjunto entra a nossa fé, que aí é aonde nós temos o suporte emocional para enfrentar ou para reduzir as nossas situações de estresse, as nossas experiências negativas. Então, a fé é um destes fatores que podem atuar neste mecanismo dentro do que se entende na epigenética. E como eu disse, o resultado destes fatores é reversível, ou seja, se atualmente eu sou uma pessoa de hábitos negativos, passando por estresse sem saber lidar com o meu estresse, mas eu consigo me modificar, eu consigo ativar a fé, eu consigo melhorar o meu comportamento, os meus pensamentos, eu vou melhorar os resultados. E é por isso que nós estamos aqui falando da fé e dos seus efeitos celulares. E o nosso questionamento continua: como as manifestações positivas ou negativas, as nossas experiências, os nossos pensamentos, nosso estado mental interage com as células, já que agora nós aprendemos que as interações não são no corpo como um todo, mas são pontuais nas células. Então, as manifestações da mente, novamente, lembrando, estão na forma de energia. O perispírito, que nós aprendemos, é um veículo de células elétricas que geram campo eletromagnético. O corpo físico consegue não só captar, mas também responder a estímulos de energia. Eu quero lembrar que nosso corpo físico, cada célula, ela tem também um potencial elétrico. E isso é tanto verdade que quando nós vamos lá no cardiologista, normalmente nós temos como uma das avaliações do nosso coração o eletrocardiograma, ou seja, é um registro de como o nosso sistema cardíaco está trabalhando, mas é um registro elétrico, de como o circuito elétrico está fazendo aquelas células funcionarem. E tem um traçado que é normal, e quando ele está normal, aí então nós já vemos que existe algo errado no coração. Da mesma forma, nós temos um registro do potencial elétrico do nosso cérebro, que muda se nós estivermos alertas, acordados, fazendo alguma atividade, ou se estivermos dormindo, ou se estivermos em transe, enfim, ou se tivermos uma doença cerebral, mental. Então, nós temos atividade elétrica no nosso corpo físico. Mas André Luiz nos fala que o perispírito tem as células do perispírito, elas funcionam muito nesta área energética, fazendo então uma interação muito interessante. E além do coração, além do sistema nervoso, cada célula tem também o seu potencial energético, que é através de trocas bioquímicas, e nós não vamos entrar nisso hoje. E quando se fala em interação energia-matéria, muitas pessoas, incluindo cientistas, têm ficam meio
desconfortáveis, porque como é que a energia vai interagir, como é que a mente fora do cérebro, se eu identificar, se eu entender a mente como estando fora do cérebro físico, fora do organismo físico, como é que ela vai interagir com o organismo? Então, por isso que muitos cientistas colocam a mente como parte do sistema físico, porque senão fica um pouco difícil para explicar, já que não conseguem identificar o espírito. Mas é muito óbvio que existe uma interação energia-matéria. E nós vemos isso através de vários exemplos. Nós temos aí como exemplos de campos eletromagnéticos, micro-ondas, ondas de rádio, espectro de luz, o visível, o invisível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gama, enfim, uma infinidade de formas de campos eletromagnéticos conhecidos. E nós sabemos que existe uma interação, por exemplo, as ondas de rádio, de televisão, que se transmitem de uma central para os nossos aparelhos, que são físicos, né? Então, se transmitem. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, eu estou aqui longe de vocês, mas vocês estão vendo aí as imagens, ouvindo minha voz e tudo mais. Isso tudo através de um sistema de campos eletromagnéticos que se difundem. Nós conseguimos controlar matéria até a distância através destas energias, né? Conseguimos controlar um robozinho lá em Marte através desta energia. Mas aí vocês podem dizer, mas é porque o rádio, televisão, esse robozinho lá em Marte, eles têm determinados dispositivos que são reconhecidos e captam essa energia, mas como é no corpo físico? E nós sabemos, temos aí um exemplo muito conhecido de interação energia-matéria no corpo físico, quando nós nos lembramos dos tratamentos de radioterapia. Quando nós fazemos o tratamento de determinadas doenças cancerosas com raios gama, com radioterapia. Então, são campos eletromagnéticos, radiação, que nós não vemos, são energias que interagem com as células cancerosas. Então, o que é isso? Interação energia-matéria, né? Então, nós temos aí vários exemplos, isso nem tem como questionar que existe esta forma de interação. Mas André Luiz vem nos trazer aí algumas coisas muito interessantes. Então, como nós nos propomos a falar de espiritismo lado a lado com a ciência, vamos ver aí. No livro Evolução em Dois Mundos, lá numa parte do livro onde ele fala de automatismo celular, ele diz: a inteligência, que é o espírito, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se, e vocês podem ler todo o parágrafo. Mas o que é importante aqui? Primeiro, ele está falando que a inteligência, ou seja, o espírito, influencia o citoplasma, e foi por isso que eu tive que mostrar o que é o citoplasma da célula. Influencia o citoplasma. Ele não fala em DNA, que é, no fundo, o elemento intersticial, ou seja, intermediário, de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, das forças psico, mente, corpo. É o elemento de interação, de vinculação, o elemento que que, que, que absorve as forças mentais na forma física. Então, ele começou a introduzir aí a interação com a célula a nível de citoplasma.
Mas, numa outra parte desse mesmo livro, onde ele fala sobre hereditariedade e conduta, ele nos diz: o corpo se forma pelas leis da hereditariedade, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes por afinidade, talhando o corpo físico de que necessita. O parágrafo é maior, mas eu só ajustei aí para não ficar muito longo. Então, isso nós conhecemos, né? Nós sabemos que o nosso corpo físico é formado de acordo com os caracteres hereditários do pai, da mãe, e ele diz aqui, né, muito sutilmente, mas a gente lembra disso, que essa hereditariedade, ou seja, o corpo físico que se forma de acordo com os caracteres do pai e da mãe, é porque a mente daquele que está encarnando se ajusta a outras mentes por afinidade, a mente do pai e da mãe por afinidade, ou por necessidade, talhando o corpo físico que necessita. E nós aprendemos isso é, em, em, em outro livro de André Luiz, que nos fala sobre Sigismundo, né, e detalha todo Missionários da Luz, detalha toda esse trabalho dos mentores espirituais, ajustando as mentes do reencarnante com as mentes do pai, etc., para que o DNA do, do corpo físico, daquele ser reencarnante, esteja ajustado para formar o corpo que ele precisa. Então, isso aí é a parte espiritual que nós já conhecemos. Não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, ou seja, foi determinado, ajustado, que é esse o corpo que ele precisa, como não lhe é possível alterar esse plano de trabalho, de serviço, essa estrutura do DNA, pela própria conduta, feliz ou infeliz, o espírito, pode acentuar ou alterar ou atenuar a programação de sua trajetória através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, enobrecendo ou agravando a própria situação. E continua aí a lição. Então, foi determinado o corpo, o ser reencarnante não pode mais mexer, uma vez que foi determinado, está ali se formando, ou já está formado, nós não podemos atuar diretamente no nosso DNA para mudar. Mas, através da nossa conduta, que pode ser, e depende da nossa escolha, uma conduta boa ou má, nós podemos atenuar essa programação ou acentuar a programação, seja ela qual for, e aí é o efeito epigenético, e isso é algo que nós não conseguimos detectar ainda, através dos bióforos. O que são esses bióforos? Nós ainda não temos ideia. André Luiz, eu preciso fazer um curso com André Luiz lá em cima para entender melhor, mas ele chama de bióforos, ou unidades de força psicossomática, ou seja, dando-nos a entender que esta energia que faz a mudança da função celular que atua no citoplasma para fazer a mudança são unidades de força. Isso soa muito a favor das teorias quânticas. São unidades de força que vão atuando no citoplasma da célula através dos nossos estados mentais, feliz ou infeliz, fazendo com que aí se produzam hormônios ou substâncias favoráveis ou desfavoráveis, modificando então toda a situação do nosso organismo. Mais à frente, no mesmo livro,
Veja, livro eu sempre coloco a data aí para nós termos a noção, né? Esses conhecimentos estão saindo agora, mas André Luiz já escreveu isso, Chico Xavier escreveu isso em 1958. Em Acumulações de Energia Espiritual, ele vem nos dar ainda uma profundidade maior para esses conhecimentos. E nos diz, por intermédio das mitocôndrias, lembra da figurinha que eu mostrei? Que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao corpo físico, que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela liberadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Bom, aí é mais complexo esse palavreado, né? Processos endotérmicos são processos que requerem energia e para manter a biossíntese, para manter todo o processo de formação, produção de proteínas e tudo mais. Mas o que é importante aí? Que ele fala novamente que ele fala das mitocôndrias como sendo no citoplasma. No início ele falava o espírito, a mente atua no citoplasma, mas agora ele foi mais direto na organela, na estrutura intracelular, que é a receptora desta energia psicossomática. E ele nos diz que estas mitocôndrias podem ser consideradas acumulações de energia espiritual. Então vamos voltar aí à figurinha que eu mostrei lá no início, mostrando essas estruturas chamadas mitocôndrias, e obviamente elas estão no citoplasma das células. Do ponto de vista biológico, elas são consideradas o dínamo das células, a fonte de energia celular. Elas produzem energia que sustenta a vida. Sem estas estruturas, não há vida, porque elas produzem biologicamente energia para a célula, para manter as células. Então, tem células que têm menos, dependendo da função, ou mais estruturazinhas desse tipo, mitocôndrias. Dependendo da sua função, pode ter mais ou menos. Por exemplo, as células do fígado podem ter cerca de 2.000 mitocôndrias dentro do citoplasma, cada célula. Porque a célula do fígado trabalha muito, produz muitas proteínas, toda o metabolismo de lipídios, de carboidratos, enfim. Então, ela precisa muito de energia, e ela tem muito dessas mitocôndrias. Da mesma forma, a célula cerebral, uma quantidade imensa, ou a célula muscular, né? Então, dependendo da função, precisamos de mais energia. E essas mitocôndrias, elas têm o seu próprio DNA, elas se duplicam, ou elas, dependendo da necessidade, elas podem aumentar, reduzir, enfim, elas são muito dinâmicas. E esse trabalho científico, existem trabalhos desde 2021, mais recentes, que falam mais da mitocôndria, mas desde 2015, este grupo liderado pelo Dr. Pickard, em Nova York, começou a estudar as mitocôndrias como sendo moduladoras do sistema neuroendócrino e de outros processos inflamatórios, etc., em resposta ao estresse agudo. Este trabalho, entre os outros, é importante pelas conclusões que ele traz nos seus estudos. Esse trabalho foi feito em ratos, porque evidentemente não se pode pegar mitocôndrias, extrair mitocôndrias de células nervosas em ser humano. Então foi feito em ratos. E conclui esse trabalho
No cérebro, as mitocôndrias regulam diretamente a comunicação entre os neurônios, modificando a estrutura sinápticas, ou seja, a interação, né, entre um neurônio e outro, e a liberação de neurotransmissores. Isto é extremamente importante para nós, porque nós estudamos lá o sistema psiconeuroendoimunológico como sendo o sistema veiculador das emoções para as manifestações físicas, através dos hormônios. E os trabalhos falam da função emocional ativando diretamente esses hormônios. Mas nós vemos aqui que, na realidade, as emoções ativam, primeiro, as mitocôndrias destes neurônios, das células nervosas, e depois é que isso se transfere como alteração, como estímulo para a formação dos hormônios no sistema psiconeuroendoimunológico. Então, elas comandam toda a função desse sistema, recebem diretamente através do estímulo emocional, mental, o estímulo para a ativação de todo esse sistema. Conclui, o artigo tem várias coisas interessantes, mas eu simplifiquei bastante. Este estudo em ratos demonstra que um componente celular específico que sustenta a vida, ou seja, a mitocôndria, influencia a resposta integrada do organismo ao estresse psicológico. Ou seja, é a mitocôndria que é a sustentação da vida, que produz, influencia, que regula a resposta lá desse sistema psiconeuroendo ao estresse psicológico, ou, se nós não falarmos de estresse, a qualquer tipo de emoção. No caso, poderíamos falar de emoções boas, ou fé. Eu fui procurar, então, já que existiam vários artigos falando sobre, especialmente desse grupo que eu mostrei agora, falando sobre o efeito do sistema emocional com as mitocôndrias e das células, e daí a ativação do sistema neuroendócrino. Eu fui procurar se havia já alguns artigos falando de meditação ou de né, terapias espirituais relacionados com a mitocôndria. Achei alguns artigos falando sobre yoga, a meditação yoga, usada pela prática do yoga. Não achei outros. Eu acho que nós precisamos aí trabalhar um pouquinho mais nas nossas pesquisas, né, com passes e preces, meditação, para poder reforçar esse conceito. Mas aí tem um dos artigos publicados com a prática de yoga, e esse artigo demonstra os efeitos benéficos da prática de yoga. Eles fizeram isso com pessoas durante 8 semanas de prática, e eles viram um efeito benéfico nas mitocôndrias. Então, o artigo lá que foi feito em ratos, evidentemente, eles não podiam fazer outro tipo de estímulo, eles induziram estresse para para estudar como a mitocôndria reagia. Mas aqui, então, em seres humanos, eles utilizaram a meditação com prática de yoga e viram que havia uma melhora da função mitocondrial, e muito interessante, eles observaram uma elevação dos níveis de melatonina. E a melatonina é produzida onde? Na pineal. Isto nos leva a hipotetizar, né, porque nós não temos ainda evidência disso, hipotetizar que, à medida que nós elevamos a nossa fé, que nós
oramos, que nós produzimos pensamentos bons, que nós meditamos, que nós fazemos o bem, coisas positivas, isto ativa, são coisas que nós já aprendemos, ativam lá, fazem conexão lá na pineal, porque é lá que o espírito do indivíduo encarnado e outros espíritos atuam nesta interação através do centro coronário, passando pela pineal e aí ativando todas as outras células cerebrais. Muito interessante que nesse artigo ele mostra, além da melhora da função mitocondrial, também a elevação dos níveis de melatonina. Evidentemente, eles fazem uma correlação inversa, né? Aumentou a melatonina e houve uma melhora da função mitocondrial, etc. Mas é muito interessante que nós podemos envolver também todo esse sistema, a pineal, que nós sabemos é o fulcro de interação com o espírito. Então, nós vimos aí, durante essas quatro conversas com vocês, como que a espiritualidade, a fé, a oração, a meditação, os bons pensamentos podem nos levar a um melhor estado de saúde, podem nos auxiliar a controlar as funções do nosso organismo. Evidentemente, nós sabemos que quando nós temos doenças que são causadas pelos nossos maus hábitos, mas temos aquelas que são kármicas, que são as que nós precisamos para curar a nossa própria alma. Mas nós podemos também, com as nossas atitudes, modificar ou atenuar estes processos. E a fé, através de todos esses sistemas que nós estudamos ao longo dessas quatro interações, quatro conversas, realmente modificar as funções das células do nosso organismo. Então, a fé pode e deve ser usada como complemento dos tratamentos convencionais. Nós não podemos nos limitar a utilizar só a espiritualidade e deixar os tratamentos médicos, porque nós ainda temos o corpo físico. O corpo físico ainda precisa dos tratamentos convencionais médicos, mas nós podemos associar a nossa fé, a espiritualidade com os tratamentos convencionais. E eu termino aqui com um parágrafo que está no livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, porque eu achei muito interessante um cientista colocar esta afirmação: somos feitos à imagem de Deus e precisamos colocar o espírito de volta na equação, se quisermos melhorar nossa saúde física e mental. Então, meus caros amigos, gratidão imensa pela oportunidade desse trabalho aqui com vocês, aonde nós trouxemos muito sobre ciência, mas para que nós possamos entender um pouquinho de tudo que André Luiz nos traz através dos seus livros. Coisas que muitas vezes é difícil quando nós lemos o livro, sem esses entendimentos da ciência, às vezes é muito difícil para podermos entender profundamente ou assimilar. Então, algo que a ciência contribui para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Lhe diz também o ICEB. Eu lhe digo, e o ICEB também lhe diz, Sônia Dói, por mais um precioso estudo sobre a sua área de dedicação absoluta à ciência associada
ao conhecimento da ciência espírita. Deus te abençoe, te cubra sempre de bênçãos na vida pessoal, na sua vida profissional e agora principalmente, porque você está aposentada, na sua dedicação à AME internacional e nacional nos Estados Unidos. Obrigada, Sônia. Nós temos aqui umas participações. Vou começar com a do Carlos Nascimento, nosso bravo editor visual. Ele diz assim: então, podemos dizer que existe uma ligação muito íntima entre a pineal e as mitocôndrias nesse acúmulo de energia espiritual? Hein, Sônia? Sim, eu digo, a pineal tem lá suas células que produzem melatonina e outros hormônios, e como célula, ela também tem uma quantidade enorme de mitocôndrias, porque a pineal está dentro do cérebro. Ela tem uma quantidade enorme de mitocôndrias. E como a pineal é considerada o fulcro de ligação com o espírito, eu posso inferir, porque nós não temos ainda a confirmação do mundo espiritual, mas eu posso inferir que esse estímulo, esta interação do espírito se dá através de ativação da função mitocondrial, iniciando na pineal e depois se difunde para outras células do organismo. Sabendo que a pineal também é parte daquele sistema PNEI, psiconeuroendoimune. Então, eu concordo com essa pergunta, que é uma espécie de uma afirmação dentro da pergunta. Afirmação. É uma hipótese, né? Foi buscando a tua confirmação. Lá no YouTube nós temos vários companheiros, agradecemos a todos que estão no YouTube, mas também que estão aqui no plano espiritual junto conosco, os nossos irmãos em ambos os planos de existência estudando conosco, mas no YouTube temos a Veridiana Tinoco, está nos cumprimentando, bom dia a todos e gratidão pelo estudo. A Veridiana vem de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço, Veridiana. Fabiano Nunes, seu colega médico, viu, Sônia? Que vai encerrar a programação do ICEB agora em dezembro. Bom dia, professora Nádia do Couto Vale, bom dia, professora Sônia, bom dia, Carlão. Um abraço forte para toda a família ICEB. Agradecemos, retribuímos, Fabiano. E ele ainda diz: congratulações pelo excelente estudo. Deus prossiga guiando, inspirando e protegendo nossa professora Sônia. Então, vamos lá. Obrigada, Fabiano. Ô, Sônia, quando você falou de uma certa insensibilidade no corpo físico, como consequência da fé, da confiança em Deus, enfim, nesse plano, é o caso de nós lembrarmos, pelo menos eu lembrei, dos ferimentos na guerra, quando os soldados dizem que feridos não sentem nada, eles continuam lutando. Eles dizem isso, né? E também os yogis andam tranquilamente sobre as brasas. Isso é esse efeito? O efeito, basicamente, é de não sentir a dor, né, nos ferimentos e, como eu comentei também, em acidentes, é por causa, pelo menos até o que se sabe agora, especialmente das endorfinas. As endorfinas liberadas num extremo estresse, elas como que anestesiam a dor, elas diminuem a dor física. Então, eu acredito que no caso dos ferimentos em guerra, é isso que acontece, é liberação enorme das endorfinas. No caso de acidentes, a mesma coisa. E em relação à fé, são liberados vários hormônios, entre eles a endorfina, né?
E no caso dos yogis que caminham sobre as brasas, pregos, etc., e a explicação deles é essa, é uma confiança, é aquela fé confiança É humana. que humana que eles têm, que não vai sentir que o corpo resiste e tudo mais. Eu acredito, eu não sei se tem estudo sobre isso, eu acredito que há uma liberação muito grande de endorfina, mas lembramos que eles andam sobre brasa e não tem nem machucadura, né? Então não é só a endorfina que tira a dor da queimadura ou do prego, além disso, é a fé tão grande como aquela de Pedro, que podia andar sobre as águas e de repente ele cai, quando a fé falhou. Então, eu acredito que algo além das endorfinas, e eu não sei definir, eu realmente nunca estudei a fundo qual é o nível de fé, como isso atua para que eles consigam fazer esse efeito. Porque o que se sabe, Sônia, parece que não há um momento de grande estresse quando eles vão, digamos Exato. assim, passear, pisar, andar sobre as brasas ou sobre pregos, não é? Então, isso responderia um pouco sobre a questão das endorfinas, mas também há essa outra questão que você lembrou muito bem, em que o próprio corpo físico não faz registro do que seria, por exemplo, o resultado de elementos perfurantes, como são os pregos enfim, tudo mais, né? Que eles Você adquire, audaciosamente nos humilham, né? é como se nós realmente desenvolvêssemos no corpo uma resistência enorme, né? Você acredita, e veja, isso é realmente a fé confiança, a fé crença, né? Você acredita que seu corpo é feito de, sei lá, uma superfície completamente resistente. E isso, Nádia, a gente vê muito em hipnose. Não sei se você lembra desses casos de hipnose em que o, o hipnotizador induz a pessoa dizendo assim: você tem uma luva de couro na sua mão. Você tem uma luva de couro na sua mão. E aí ele espeta a sua mão com, com agulhas e a pessoa não sente, além de não sentir, não sai sangue. Então, eu acredito que é parte desta crença que na hipnose realmente você induz, né, com as palavras a que a pessoa acredite, desenvolva aquela resistência, ela imagina que o corpo é assim, que ela não vai sentir dor e realmente não sente. Aliás, é uma coisa que merece bastante estudo, é muito interessante. Nosso querido mentor André Luiz, uma vez me enviou uma mensagem e havia uma frase, jamais esquecerei, evidentemente. Ele disse: o espírito comanda a matéria. Como você Exato. agora disse, nesses exemplos, acho que é a resposta do plano espiritual para isso. Só nos faltam agora os mecanismos. Vamos estudar, a ciência vai estudar os mecanismos, porque a Uhum. conclusão está posta, né? A Sim. hipótese de trabalho é essa, a conclusão também está posta. Agora, o como a ciência vai descobrir. Você vai descobrir, né, Sônia? Você vai fazer pesquisas. Muita, é, muita coisa para mim. Eu acho que nós temos aí ilustres pesquisadores que estão caminhando e é preciso muito, muito trabalho mas é necessário Para estudar, chegar a sim. isso, sim, claro. Mas você Uhum, pode aí propor aos seus companheiros. sim. Eu acho que é o Carlos que me enviou aqui. Nesse caso dos passeios sobre as brasas, não seria uma adaptação extrema diante de um determinado treino? Será que isso é uma questão de treino?
Eu acredito que na crença é sempre uma questão de treino. Você vai se adaptando, etc. Mas eu acredito que, eu não sei, eu nunca realmente estudei a fundo como é que eles determinam isso, como é que eles fazem isso. Eu acredito que deva ter um treino entre os yogis, mas o treino não é assim, cada dia andar um pouquinho, cada dia, eu acredito que o treino é É mental. treino mental, é Eles, treino eles mental. fazem, né, desenvolvem através do mantra, daquelas meditações, etc. É um treino mental. Até que um dia eles vão lá Dominam. tentar e não conseguem no primeiro, não conseguem no segundo, continuam fazendo o treino mental. Não é um treino físico. É. Quando você falou da hereditariedade, Sônia, nós vimos, evidentemente, que não é só por automatismo no corpo físico que as coisas acontecem em função dos corpos físicos. Seria, eu anotei aqui, seria o caso do Bruce Lipton entrar nessa história da hereditariedade? Porque se não são só os corpos físicos, não é a capacidade de que o Bruce Lipton nos fala sobre o uso da nossa mente, a força mental também? Você fala da hereditariedade, eu não entendi muito a sua Não, 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 pergunta. quando você falou sobre hereditariedade, citou Evolução em Dois Mundos, nosso amado André Luiz, Sim. ficou muito claro que nós às vezes somos induzidos, ou estudamos mesmo, a formação dos corpos físicos através apenas da interação dos elementos que o corpo físico do pai e da mãe propiciam para o Uhum. novo Hereditário. Uhum. hereditário, né? Isso ficou muito claro quando você citou, por exemplo, também o André Luiz e toda essa interação num plano extrafísico, metafísico, transcendental, se podemos dizer isso, pela força do espírito. Então, eu estou te perguntando se isso faz uma ligação com o pensamento do Bruce Lipton. Se existe aí uma pitada de Bruce Lipton. Ah. Assim, o que nós conhecemos e o que eu falei sobre hereditariedade e todas essas, nós sabemos, do ponto de vista científico apenas, as Sim, pessoas acreditam que a hereditariedade, assim, depende do pai, da mãe e acabou, não é? Nós, espíritas, sabemos que o nível é muito mais complexo do que isso, que através dos mentores e do próprio espírito reencarnante, tudo isso é estudado, mapeado, antes mesmo de escolher o pai, de escolher a mãe, os genes do pai e da mãe lá, o óvulo, o espermatozoide são direcionados, qual é o espermatozoide que tem os elementos genéticos para aquele corpo físico, enfim, nós sabemos, aprendemos tudo isso lá em Missionários da Luz, um dos livros. Mas Bruce Lipton nos fala sobre a atuação do nosso pensamento nas células e de como isso modifica. E isso é o que a ciência, e mesmo Bruce Lipton fala, da influência da epigenética sobre o DNA. Então, não é só a hereditariedade do DNA que determina as funções do corpo. Você tem aquele corpo, você tem aquelas funções, você tem aquela tendência, vamos supor, a desenvolver uma doença ou não, você tem uma predisposição a desenvolver uma doença, e a pessoa nasceu com aquela predisposição por causa do DNA, mas essa predisposição pode ser que ela seja embotada porque a pessoa desenvolveu hábitos saudáveis, porque a pessoa desenvolveu fé, pensamentos bons, etc. Então, ela nasceu com uma hereditariedade, com uma tendência a desenvolver, digamos, diabetes, e nunca desenvolveu, porque ela manteve a epigenética, tomou conta disso e segurou para que isso não se desenvolvesse.
Por outro lado, uma pessoa que tem essa tendência genética, através dos seus pensamentos, atitudes e hábitos maus, pode fazer com que o diabetes, que poderia se manifestar lá depois dos 50, 60 anos, se manifeste muito mais cedo. Então, é aí que Bruce Lipton fala, o pensamento atua diretamente nas células, atua diretamente através desses fatores, que é a epigenética, e ele coloca aí a fé, porque a fé faz parte do nosso pensamento, pode direcionar as nossas emoções para que nós não desenvolvamos estas doenças ou estas predisposições, né? E é interessante quando a gente fala de fé, nós lembrarmos que são os nossos, a nossa fé nos ensina, especialmente agora voltando para o Espiritismo, que é uma fé raciocinada, não é só aquela fé onde nós vamos fazer oração todo dia, mas é uma fé que nos ensina a moral, né? A moral de Cristo, que nos ensina a ter uma boa atitude, que nos ensina a termos resignação com os dificuldades da vida, com tudo e qualquer coisa que possa nos acontecer, resignação, aceitação. Essa é a fé. Então, não é só a oração, mas a fé cria em nós uma fé positiva, uma fé que nós entendemos por que nós estamos aqui, o que nós estamos passando, nos modifica os hábitos, né? E o espírita, a proposta espírita é essa, é a nossa mudança interna, é a nossa transformação moral. E isso é que nos leva a um caminho melhor e essas modificações das respostas celulares. Então, nós podemos ter uma doença, mas se nós não tivéssemos essa fé, essa doença não poderia ser muito pior? Isso agora nos Bruce, suscita. Sim, termine, por favor. Bruce Lipton lembra, eu acho aquela frase que ele coloca lá no fim, ele admite o espírito, né? Então ele diz, nós precisamos colocar o espírito de volta aí nessa equação para nós nos lembrarmos que é o espírito que comanda. Então a fé é importante por causa disso, né? E eu achei isso muito importante vindo de um Um cientista, de cientista. uma pessoa que estudou muito a biologia celular. Eu fiquei agora pensando, Sônia, nessas reflexões, porque o Bruce Lipton, ele formulou cientificamente essa relação. Mas lá em André Luiz, em Missionários da Luz, há aquela descrição excepcional de como aqueles espíritos altissimamente qualificados promovem, desenham os nossos mapas cromossomiais. Isso. E aí o André nos informa que se a pessoa, se o espírito, né, vai, ao reencarnar, vai ter uma doença que vai eclodir aos 40 anos de idade, esses mentores, ao desenharem os mapas cromossomiais, já ali, de alguma forma, inoculam, projetam, enfim, inserem algum tipo de, vou dizer muito corajosamente, algum tipo de energia ou de sinal ou de código para que aquela doença venha a eclodir de acordo com a programação daquele espírito quando ele chegar aos 40 anos de idade, por hipótese, né, evidente. Então, agora fica essa questão, fica uma espécie de um hiatozinho aí. Como é o Bruce Lipton? Ele vai captar exatamente o que preenche essa pequena lacuna? O Bruce ou qualquer outro cientista. Eu acho que eles precisam estudar bastante até entender que existe esta
ação do mundo espiritual. Enquanto eles não entenderem isso, né, nós já estamos chegando lá, porque o Bruce e alguns outros Ele já abriu as portas, ele já sinalizou para já, isso, né? já admitem a existência do espírito, já é um caminho, mas está muito longe ainda, é, sem contar os cientistas que estudam espiritismo, sem contar isso, ainda é muito longe para eles admitir que entidades espirituais, mentores espirituais fazem esse trabalho de programação. Isso. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, e é por isso que as AMEs estão aí trabalhando, né? Difundindo pouco a pouco. Primeiro, nós precisamos trazer esses cientistas para os nossos meetings, etc., sem falar coisas muito profundas do ponto de vista espírita, porque senão eles se retraem e não vêm mais. Então, a gente Exatamente. precisa ir aos poucos levando, e nós já temos aí alguns cientistas Nós que são chegamos, bastante afins, sem ser espíritas ainda, já estão aceitando muito as coisas que nós falamos. Então, eu tenho aqui uma cientista canadense, uma médica canadense, que já leu André Luiz, que adora as nossas explicações do ponto de vista espírita. E aos poucos a gente vai chegando lá. Demora. a própria AME É tem, lento. a própria AME tem contribuído imensamente para isso, né, Sônia? Para que as É o pessoas se papel, convençam, né? É o objetivo mesmo o objetivo da AME. que a doutora Marlene Nobre captou por inspiração. Mandar um beijo para a doutora Marlene Nobre daqui, ela vai receber, os nossos amigos espirituais Sem vão dúvida. encaminhar com nossa gratidão à doutora Marlene Nobre. Eu entendi aqui que foi a Dalva Mussi que fez aquela pergunta sobre os passeios, ela chamou passeios sobre as brasas, sobre uma adaptação Uhum. extrema diante de um determinado treino, e ela volta a nos falar. Gratidão à doutora Sônia Dói, aula maravilhosa, que belas fotos, Deus a abençoe. Ela está aqui com o Aldemir Mussi Obrigada. também, mandamos, não foi ela não, ela disse que não foi ela, não foi ela, mas quem quer que tenha sido, obrigada pela participação. Não sei se você tem agora um compromisso logo após, eu imagino que sim, Tenho mas vou sim. te fazer duas questõezinhas rápidas. Como é que foi medida ou foram medidos os efeitos da prática yoga em humanos? Porque antes você disse que isso tinha sido feito somente em ratos. Depois você mencionou o efeito de meditação na mitocôndria e tal, tal. Como é que isso foi medido em humanos? E só dizer o seguinte: o que são doenças mitocondriais? As doenças ficam sediadas na Hum. mitocôndria? Que pergunta complexa, Nádia. Mas, Bom, primeiro, está à altura da minha interlocutora. eles mediram existem várias formas bioquímicas de medir a função da mitocôndria. Então, foi assim que eles mediram, através de reações químicas laboratoriais e alguns fatores que medem a função da mitocôndria. A mitocôndria, ela é muito complexa. Além do seu DNA, ela dentro dela é como se fosse uma uma máquina funcionando o tempo todo, aonde ela capta determinados elementos, lá dentro tem uma troca bioquímica, uma alteração desses elementos, são várias reações bioquímicas que ocorrem lá dentro, e lá dentro desta estrutura, forma-se e a André Luiz fala isso, forma-se um elemento chamado adenosina trifosfato, ATP. Muita gente conhece, já ouviu falar sobre ATP. O ATP é a unidade de energia que entra em outras reações bioquímicas, em outras células, para formar energia.
se nós precisamos mover um músculo, nós precisamos de muito ATP, quer dizer, a célula muscular pega essa molécula chamada adenosina trifosfato, que entra numa reação e faz com que as células musculares se alonguem, se contraiam, enfim, tem uma série de coisas. E a mitocôndria faz muitas outras coisas. Como é que ela trabalha? E isso é a chave de todo esse painel onde André Luiz fala a mente, o espírito age através da mitocôndria, porque a mitocôndria produz elementos que entram no núcleo, ela está ali no citoplasma. O núcleo é que contém o DNA, que vai formar lá estruturas que voltam, fazem proteína. A mitocôndria produz elementos que entram no núcleo e vão alterar aquela caixinha, aquela fabriquinha de proteínas que eu falei. Então, existem muitas doenças mitocondriais, e as doenças mitocondriais são alteração da função. Existem a maioria por alterações de mutação de determinados genes da mitocôndria, aonde ela não consegue produzir ATP suficiente, aonde as funções dela de enzimas todas que ela manipula são desreguladas. Então, eu disse, a mitocôndria é fundamental para a vida. Se ela não conseguir produzir ATP, não existe energia no nosso organismo, nas células, nós não temos vida. Então, existem doenças onde tem uma diminuição de função, diminuição de energia das mitocôndrias, de produção de energia. Então, as pessoas não conseguem, são adinâmicas, não conseguem se mover, se mexer, vários problemas muito, muito difíceis de resolver. E alguns são incompatíveis com a vida. Então, existem disfunções de formação enzimática, de produção, de metabolismo de carboidrato, enfim, são várias alterações que podem ocorrer. Isso. Você respondeu, porque eu já ia te perguntar também como é que essa disfunção na intimidade mitocôndrica, como é que essa disfunção se torna manifesta em doenças, digamos assim, captáveis, identificáveis pelos médicos, não é isso? Numa consulta normal, né? Mas você já disse. Exato. Você já disse. Algumas pessoas que têm uma diminuição de energia, de função, etc., existem já descritos, né? Então, os médicos, no momento que eles não conseguem encontrar outras coisas, porque é muito rara, essas disfunções mitocondriais são raras, mas no momento que eles não conseguem encontrar uma outra alteração, o estudo da mitocôndria para realmente verificar, e às vezes se descobre isso. E, evidentemente, a descoberta, normalmente, quando tem essas disfunções, é na idade ainda muito jovem, né? Porque, já que ela existe, ela vai existir e vai se manifestar muito cedo. Muito cedo. Só para completar, a pesquisa sobre a meditação com mitocôndria, essa relação, foi feita com aqueles fios, com eletrodos ou não? É assim que se investiga a mitocôndria? Com os eletrodos não, e tudo? Não, né? Não. Por isso que, não, os eletrodos, eles medem Eletricidade. como a função dos circuitos elétricos está sendo, qual é a função do circuito elétrico. Da mesma forma que os eletricistas medem lá a energia, né, na nossa rede elétrica. Então, o eletroencefalograma, ele mede, então a gente vê, eu tinha até
colocado uma figura, eu esqueci de incorporar aqui na apresentação. Ele mede aqueles picos, né? Aquelas ondas. Então, essas são as ondas de emissão, altas e baixas, às vezes tem umas bem pequenininhas, das células. Como é que as células estão funcionando? Elas estão vibrando, vamos colocar em termos de vibração. Elas estão vibrando em ondas altas, em ondas baixas, etc. Isso mede a vibração elétrica, a função elétrica do cérebro. Mas as mitocôndrias estão lá dentro das células. Então, naquele trabalho que eu mostrei, eu disse foi feito em ratos, porque eles induziram estresse nos ratos e coletaram partes do cérebro para extrair as mitocôndrias da célula, né, para tirar as mitocôndrias da célula, e aí as mitocôndrias são estudadas. Então, é um processo bastante, não dá para fazer com o humano, porque a gente não consegue, não vai tirar lá, né, pedaço do cérebro humano, a não ser que seja uma biópsia, num caso extremo. Mas eu acredito que em futuro próximo, e eu já estava aqui conversando com uma colega que é especialista em mitocôndria, num futuro próximo nós podemos talvez encontrar uma outra forma de medir a atividade mitocondrial no cérebro. Sônia, eu estou No cérebro humano. quase tentada a fazer aqui no ICEB quase que um congresso, pelo menos uma mesa redonda sobre essa deusa mitocôndria. Olha, seria interessante, mas é bastante complexo, porque você precisa de... Nós temos muitas informações espíritas, mas nós precisamos de especialistas. Eu conheço uma grande especialista aí no Brasil, que aliás está na minha casa hoje, ela vai embora hoje. É mesmo? Então vejo ela. Assim, é uma grande especialista, mas são estudos que ainda estão se fazendo, e a gente precisaria de pessoas, além desta pessoa que eu conheço e que desenvolve muitas pesquisas, até no sistema nervoso com mitocôndrias, nós precisaríamos de pessoas de alto nível e que não falam português. Não tem importância, nós traduzimos, não tem nenhuma importância. Você pode também chamar essa médica canadense, que você disse que é especialista em biologia celular. Nós vamos... Não, ela não é, ela é psiquiatra. Ela é psiquiatra. Bom. Tá bom, também pode falar sobre mitocôndria. Então, Sônia, muito obrigada. Deixa eu ver se mais alguma participação está aqui conosco. O Carlos encerrou dizendo assim: mitocôndria, uma usina de força. Existem muitas falas sobre a astenia em grande escala no momento pós-Covid. Então, as mitocôndrias estão sendo atingidas de alguma forma? Possivelmente, Carlos, possivelmente. A astenia tem aí agora tem estudos feitos aqui no NIH sobre a síndrome pós-Covid, né? A síndrome pós-Covid que dá aquela astenia duradoura, que a pessoa fica com fraqueza por muito tempo, enfim, várias coisas. E alguns dos trabalhos publicados já mostrou que existe um baixo nível de cortisol nessas pessoas. Então, nós sabemos que o cortisol é produzido pela adrenal, que é comandado pela hipófise, né, naquele sistema PNEI, e nós acabamos de discutir aqui que a mitocôndria, lá nas células cerebrais, absorve as energias, etc., que vai comandar todo o sistema e acabar em produção de cortisol. Então, quem sabe essas pessoas que tiveram Covid acabaram tendo uma disfunção cerebral, uma alteração que espero seja transitória das mitocôndrias. Aí, caso aberto para pesquisa. Então, bom, então, com mais este encerramento tão esclarecedor, porque foi a tônica de todo este nosso encontro e dos 4 encontros que tivemos, agradecendo, e SEB muito agradecido a você, Sônia Dói, eu também particularmente,
rogando a Deus, a Jesus, a Maria, aos mentores espirituais, a Bezerra de Menezes, a André Luiz, que são espíritos muito próximos dos teus estudos, que todos façam descer por sobre, ó Jesus, ó Maria, todos possam fazer descer sobre nossa querida Sônia Dói as bênçãos, a alegria do conhecimento, a alegria divina que vem em Jesus do teu Evangelho, por sobre o coração e a mente de nossa querida irmã, amiga, companheira Sônia Dói. Que ela possa continuar nessa missão, na divulgação do que está entranhado no subtexto de teu Evangelho e que ainda está a ser descoberto nas linhas e entrelinhas da magistral codificação de nosso querido codificador Allan Kardec. Paz e luz, Jesus, a nossa querida Sônia Dói. A todos nós que desejamos estudar e aplicar o teu Evangelho e a codificação de nosso querido Allan Kardec. Por sobre todos os nossos irmãos, em todos os quadrantes da Terra, que tão amorosamente diriges, Jesus, possam receber nesta hora as vibrações de solidariedade que enviamos a todos os nossos irmãos e que possam todos eles receber neste instante também, Jesus, as luzes, as vibrações e as energias de tua mente, de teu coração e de tuas mãos. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai.